Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de enfrentar sol e poeira no estradão e gastar um dia inteiro cortando o chão neste sertão pioneiro, a comitiva novidadeira do Terra Viva DBO na TV está chegando nesta freguesia hospitaleira e já anuncia, para começar a nossa função, a apresentação da prosa brideira do dia. A gente ainda não tinha tido tempo de comentar aqui com os companheiros produtores brasileiros, mas a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, divulgou na semana passada o resultado da balança comercial do setor leiteiro em janeiro. E, de novo, o que aconteceu foi um encurtamento da diferença entre o volume importado e o tanto que foi exportado pela nossa indústria laticinista. Pois então fique a amiga pecuarista informada de que o saldo entre as compras e as vendas das empresas do setor ficou negativo em 51 milhões de litros em equivalente leite, que vem a ser a quantidade de matéria-prima usada na fabricação de um determinado derivado. Com isso, o tamanho do buraco nesta conta diminuiu 28% pareando com dezembro e 64% em relação a janeiro do ano passado. Pegando o relatório para fatiar e destrinchar, o que está escrito lá é que as exportações dos fabricantes brasileiros registraram um aumento muito substancioso de 58% na comparação mensal e um fortíssimo crescimento de 96% sobre janeiro de 2021. Já do lado das importações, o que aconteceu foi exatamente o contrário, com os distribuidores brasileiros reduzindo suas compras lá no estrangeiro em 19% sobre dezembro último e em 56%, considerando o que tinha sido importado no primeiro mês do ano passado. Juntando as duas pontas e fazendo as devidas contas, o caso passado foi que este resultado acabou sendo o menos negativo na balança comercial do setor leiteiro nacional, desde o já muito distante ano de 2016. Conforme é do conhecimento geral dos fazendeiros do Brasil inteiro, a explicação para esta situação é a disparada nos preços do leite no mercado internacional, combinada com a forte valorização do dólar em relação ao real. Por conta desta conjuminação, o preço do produto importado, passado para a nossa moeda, foi parar lá na estratosfera. Isso justamente nesta hora de agora, em que o consumidor brasileiro não está comprando quase nada por motivo de grave falta de dinheiro. Por outro lado, por causa desta mesma combinação, os derivados fabricados pelos laticínios brasileiros estão chegando lá na praça estrangeira por uma verdadeira pichincha e cada vez tem mais gente lá fora querendo comprar. Para quem tem o que exportar, a melhor parte da história é que não vai ser tão já que o carretão vai mudar de direção. E o caso, então, é de aproveitar, né? Já faz tempo que a amiga fazendeira brasileira tem perfeita sabedência de que é verdade verdadeira mesmo que o bem-estar animal ajuda a melhorar a renda da nossa atividade, porque gado bem tratado agradece e responde aumentando a produtividade. E uma das providências de grande serventia para quem quiser andar nessa direção é o sombreamento na propriedade. Quem tem mais informações a respeito de como isso pode ser feito é a nossa companheira jornalista Regina Dourado. Boa noite, Regina. Oi, Sidney. Boa noite para você e uma boa noite para todo mundo. A Embrapa, de várias unidades, tem comprovado, por meio de pesquisas, que a sombra proporciona, além de bem-estar aos animais, eficiência na produção. O experimento, realizado na sede da Embrapa Pecuária Sudeste, avaliou o impacto do efeito do sombreamento artificial nas características fisiológicas, comportamentais e de desempenho de Nelores. Quem vai explicar melhor esse tema para a gente é o especialista em manejo hídrico e pesquisador da Embrapa, o Júlio Palhares, que já está conectado aqui com a gente de São Carlos, interior de São Paulo. Oi, Júlio, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Olá, Regina, é um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês o conhecimento gerado pela Embrapa. Vamos lá, Júlio. Participaram desse estudo 48 bovinos machos não castrados da raça Nelore. Como que foi feita essa seleção e, posteriormente, a divisão dos animais em grupos? Esses animais eles eram pertencentes ao campus de Pirassununga da USP, porque esse projeto foi em parceria com a USP de Pirassununga, né? Então, esses animais vieram de lá. E eles foram selecionados de acordo
principalmente com o seu peso inicial, para a gente ter dois grupos homogêneos e semelhantes, né, desses animais, porque nós tínhamos um grupo de animal que estava sob sombra, que tinha oferta de sombra durante todo o confinamento, e um outro grupo que não tinha o acesso à sombra, que ficava a pleno sol durante todo o período do experimento. Certo, Júlio. E outro dado importante da pesquisa foi a produtividade hídrica, que foi de 10,37% maior para os Nelores que estavam nos ambientes com sombra. Quantos litros eles consumiram em média aí diariamente? Isso representou, os animais que tinham acesso à sombra beberam 3 litros a menos de água por dia. Então, enquanto a média dos animais que estavam no sol foi de 40 litros de água por dia que eles beberam, os animais sobre sombra, essa média foi 37 litros. São 3 litros, né? Muitas vezes parece pouco, mas quando nós multiplicamos 3 litros por um confinamento de 1.000, 10.000 ou até 20.000 animais em confinamento, isso vai ser uma quantidade de água muito significativa, que nós estamos conseguindo economizar somente pelo fato de oferecer um sombreamento para esses animais. E um fato relevante, que é bom a gente reforçar por aqui, é que o gado Nelore é considerado uma raça rústica, ou seja, que tolera altas temperaturas. Mas mesmo assim, o estudo encontrou impactos relevantes da cobertura artificial para a raça. Júlio, além da produtividade hídrica que a gente já comentou, qual outros impactos que vocês encontraram no estudo? Exatamente. Apesar do Nelore ser tida como uma raça rústica, e né, porque é um animal de origem zebuína, isso não quer dizer que ele merece sofrer, né? Nós estamos num país tropical, com uma variação de clima muito grande e principalmente considerando aí os cenários de mudanças climáticas, a tendência é que nossas temperaturas médias tendem a ser mais altas. Então, mesmo animais que têm uma rusticidade maior, podem ter o seu desempenho comprometido por esse aumento de temperatura. Além da questão hídrica, né, nós avaliamos toda a questão de desempenho e bem-estar dos animais. Na questão de desempenho, não houve diferenças entre o grupo que teve acesso à sombra e o grupo que teve acesso ao sol, não houve uma diferença estatística, mas o grupo que teve acesso à sombra teve um peso final maior do que o grupo que não tinha acesso à sombra. E na questão de bem-estar também foram avaliados uma série de indicadores, né, que determinam a qualidade de bem-estar desses animais e todos esses indicadores demonstraram que os animais com acesso à sombra tinham um maior conforto, tinham um melhor bem-estar. E boa parte dos pecuaristas realizam um sombreamento por meio da integração com árvores. E agora está surgindo uma outra alternativa que está se tornando cada vez mais comum, que é a técnica de sombra artificial que a gente comentou. Quais vocês usaram durante o teste, de fato, e quais são os outros tipos que os pecuaristas podem aderir? O uso de sombra natural, que seriam as árvores, ele é mais comum nos sistemas a pasto ou semi-confinado, ou hoje nos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, onde você usa a árvore como uma sombra natural. No caso de confinamentos, isso não é possível por uma série de manejos que existem no sistema de confinamento. Você plantar árvores no sistema não seria uma coisa muito viável. Então, se usa o sombreamento que eu chamo de artificial. Nesse experimento, o tipo de sombra que nós usamos foi simplesmente um material que é vendido no mercado, né, e que que promete uma interceptação, ou seja, ele bloqueia até 80% da luz solar. Então, essa eficiência, né, de sombreamento desse material, mas existem diversos tipos que a gente pode pensar quando se fala em sombreamento artificial, desde uma estrutura telhada, e daí você vai ter telhas de cerâmica, telhas de zinco, ou qualquer outro tipo de material de telhas. Essa estrutura que nós usamos, né, que é um material como se fosse um tecido fibroso, e que tem esse bloqueio da luz solar, e existem outros materiais. O material ideal vai ser aquele que mais se adequa às características produtivas e também econômicas do produtor, né? Nós vivemos num país onde também a insolação solar é muito diferente, de norte a sul, então, em alguma região você vai precisar de um material com um bloqueio de luz solar muito mais eficiente do que em outra região
que o sol talvez não judie tanto dos animais. Certo, Júlio. E de que forma você acredita que pode ser estimulada a implementação de novas tecnologias que ajudam nessa missão, de reduzir o impacto das mudanças climáticas e dando aí mais conforto aos animais? Os resultados do projeto demonstram isso, né? A simples prática de um sombreamento que, vamos supor, não é uma novidade para o setor pecuário, o que já existem confinamentos usando o sombreamento. O que nós mostramos com a pesquisa é demonstrar com fatos científicos, né, a vantagem de se sombrear, tanto nos aspectos de bem-estar como nos aspectos ambientais. Então, os resultados da pesquisa justificam um investimento no sombreamento inicial. Claro que é um investimento, não tem como ser diferente, mas os resultados mostram que esse investimento, claro que dependendo do tipo de sombreamento que você escolher, ele é viável economicamente e ele vai ser pago aí num curto e médio espaço de tempo. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, como foi a aplicação da sombra artificial nas propriedades de fato, após os testes conduzidos por vocês? Nós não chegamos nesse ponto na pesquisa, né? A pesquisa ela se limitou a fazer o sombreamento aqui no sistema de confinamento da Embrapa Pecuária Sudeste. Então, a partir agora desses resultados, e com essa entrevista, por exemplo, nós esperamos provocar aos pecuaristas que não têm ainda o sombreamento no seu confinamento, para ter a curiosidade, por que não sombrear os meus animais, o que eu posso ganhar com isso, né? E tomar atitude, porque certamente ele vai estar trazendo melhor bem-estar para os animais, ele vai estar economizando no uso da água, e esses são valores hoje fundamentais que o consumidor, né, na escolha da carne bovina, ele preza. Animais que foram criados com respeito às suas, à sua naturalidade e animais que foram criados com respeito ao meio ambiente. Perfeito, Júlio. Vou aproveitar até para convidar os pecuaristas que estão assistindo para, se tiver informações ou até dúvidas sobre esse tema, para mandar para o pauta@tvterraviva.com.br. Vai que alguém já experimentou por lá e quer compartilhar com a gente. Júlio, muito obrigada pela sua participação. Fica aqui o nosso convite para você voltar aqui com esse tema ou até com outros temas, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Regina, o espaço. É sempre bom a gente estar compartilhando, né, conhecimentos e práticas que certamente vão auxiliar a todo o setor e a sociedade a ter uma produção de carne bovina ambientalmente correta e que respeite os preceitos de bem-estar animal. Bacana, Júlio. Até mais. E eu volto com você, Sidney. Até a próxima. Obrigado, Regina. E a gente já fica esperando você semana que vem, tá bom? Bom, com o tempo correndo mais ligeiro do que o cavalo rei dos parelheiros, a hora agora é recomendada para fazer uma rápida parada, mas vai ser só no tempo de pegar uma caneca d'água no corote e é já que a gente vai voltar. E estamos de volta para o eito, tocando a boiada, enfrentando a jornada, sempre daquele nosso jeito, e dando continuação na função, a gente traz agora aos companheiros boiadeiros e boiadeiras, um resumo do noticiário do mercado dos insumos pecuários. E hoje estou aqui para trazer um panorama a respeito da colheita de soja aqui no mercado brasileiro. Colheita essa que está bem avançada comparada à temporada passada, puxado principalmente pelos estados do centro-norte brasileiro e pelo período de plantio dentro da janela ideal na atual temporada. Bom, com relação à colheita da safra 21-22, essa chegou a 16,8% da área prevista, segundo dados disponibilizados pela Conab até o dia 5 de fevereiro, um avanço de 13,2 pontos percentuais com relação a esse mesmo período na safra passada, na safra 20-21. Destaque aí para o estado do Mato Grosso, onde os trabalhos eles estão bem avançados. Segundo dados do IMEA, até o dia 4 de fevereiro, foram colhidos no estado 46,6% dos 10,9 milhões de hectares plantados na atual temporada, né, esperados para a cultura na safra 21-22. Com relação à produção do estado, a expectativa é que sejam colhidos quase 40 milhões de toneladas, 39,5 milhões de toneladas, maior produção para o estado dos últimos anos.
Com relação à questão da produção brasileira, no começo agora do mês de janeiro, nós tivemos uma revisão para baixo na produção brasileira pela Conab. Agora em fevereiro, uma nova revisão para baixo está prevista, está no radar do mercado. A produção nacional ela está estimada em 140,5 milhões de toneladas, um recuo de 2,3 milhões, puxado principalmente pelas condições no Paraná e no Rio Grande do Sul. Além do Brasil, Argentina e Paraguai também têm sentido o efeito da forte estiagem na América do Sul e as suas produções também estão sendo revisadas para baixo. Todo esse cenário aqui na América do Sul tem pressionado os preços no mercado internacional, o que tem feito com que aqui no mercado brasileiro os preços sigam firmes mesmo com o avanço da colheita. Na primeira semana agora do mês de fevereiro, nós tivemos um avanço de 5,3% nas cotações da soja, da saca de soja no Porto de Paranaguá, no Paraná, negociada hoje a R$ 198. Em curto prazo, esses preços eles devem seguir firmes, apesar do avanço da colheita, em função dessa situação da safra na América do Sul, nessa revisão para baixo da safra na América do Sul, um aumento nos preços no mercado internacional e a demanda bem aquecida ainda pela oleaginosa. Então, em curto prazo, apesar dessa maior disponibilidade, os preços deverão seguir firmes. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado a todos. Até a próxima. Fazendo a conta das notícias que aqui já foram faladas e das que ainda estão apartadas para serem recitadas, o resultado é que mais de meio caminho já foi andado. E levando em consideração que é preciso ainda fazer a apresentação dos comerciais que sustentam a televisão, o Terra Viva DBO na TV faz agora uma parada ligeira para retomar a nossa lida faladeira logo em seguida, reservando para sua parte derradeira o noticiário e o comentário a respeito do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. A metade fechadeira de fevereiro já não demora para chegar, mas até agora o consumidor brasileiro está sumido do mercado por falta de dinheiro. E a nossa Praça Boiadeira continua largada na descida da ribanceira. O intervalo não vai demorar mais do que 3 minutos e mais um tiquinho, aguarde. Estamos de volta e tendo deixado reservado um lote de gado terminado para fazer a negociação antes da entrada da metade fechadeira do mês, e assim aproveitar a ansiedade do mercado nesses dias, a gente confere agora o que está sendo falado na freguesia a respeito do boi gordo e da sua cotação. Feito conhecimento dos companheiros e companheiras fazendeiros que estão aí na frente da televisão escutando esta nossa falação, manda a tradição que o primeiro e o derradeiro dias da semana sejam de paradeira na nossa Praça Boiadeira. E esta sexta-feira que acaba de ser arrematada confirmou mais uma vez este comportamento costumeiro do mercado pecuário. E para falar a verdade verdadeira mesmo, isso foi muito ruim, porque nestas alturas do calendário já era para o carretão estar embalado na subida do estradão, em vez de estar assim, andando para o lado contrário, né? Pois então, sem ter receio de ficar parecendo relógio de repetição e atendendo à precisão de ter clareza na informação, a parte principal da explicação da situação atual é o desaparecimento do consumidor brasileiro, que desta vez não voltou a comprar carne, mesmo depois de ter recebido o pagamento do salário do mês. O problema é que, com uma multidão de desempregados e com o valor do dinheiro sendo comido pela volta da inflação, o povo está sendo obrigado a comprar mistura mais barata, como frango e ovo, porque já foi o tempo em que o bife de boi cabia no orçamento. Aí, com o açougueiro de novo padecendo de solidão na porta do seu estabelecimento, os preços da carne desossada perderam a sustentação no mercado. No comércio do produto por atacado, o valor médio dos cortes comercializados teve um esmagrecimento de 0,6% nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás. E mais uma vez a derriçada foi puxada pelo traseiro, que continua caindo bem mais do que o dianteiro por não ter muita saída para exportação e depender muito da demanda aqui no nosso próprio terreiro. Já a respeito do setor varejista, repare a amiga pecuarista que, com a mercadoria parada na câmara fria, o comerciante teve de largar mão de valentia, ainda mais que o mês já está perto da sua metade derradeira e daqui para frente o freguês vai ficar cada vez mais alongado e vasqueiro no mercado.
Por conta disso, a média dos preços caiu em todos os estados pesquisados, com quedas de 1,5% no Paraná, de 0,9% nas Minas Gerais, de 0,5% no Rio de Janeiro e de 0,3% aqui em São Paulo. Por outro lado, o setor exportador continua muito animado, com o comprador estrangeiro fazendo fila na porta do frigorífico e o começo de fevereiro registrando forte aumento dos embarques em relação ao período correspondente do ano passado. Mas falando assim no geral do mercado, a questão principal daqui para frente vai ser a oferta de gado terminado. O caso é que, por determinação da natureza, agora não demora para o boi da safra chegar na praça. E é certeza que o negociante vai querer aproveitar a situação para descer o facão com mais força ainda em cima da cotação. Juntando tudo, o resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 8 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, sendo que o fazendeiro ficou em grande desvantagem na negociação, porque todas foram no rumo de morro abaixo. A lista das derriçadas foi encabeçada por Goiânia, a capital do Goiás, onde o boi foi rebaixado para R$ 303 a prazo e livre do Fundo Rural. O macho também caiu sozinho em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, para R$ 307,50. No sudeste de Mato Grosso, o boi recuou para R$ 300,50. No sudoeste matogrossense, o tombo foi só da vaca, que sai agora a R$ 285,50. No sul das Minas Gerais, o macho já não vale mais do que R$ 306,50. No Triângulo Mineiro, a fêmea desandou para R$ 292,50. No noroeste do Paraná, quem tem vaca para vender vai pegar no máximo R$ 288,50. E no sul do Tocantins, a fêmea piorou para R$ 274. Meu mundo é o fundo do sertão, debaixo da lua majestosa e formosa, reinando no céu de estrelas, na terra cheirosa de chuva no capim, assim, solto, feito cateto no capão de mato, bebendo água no regato, voando com araras em final de tarde e passeando com pombas em bandos. Meu assobio é igual ao pio de codorna, de inhambu e de perdiz. Eu canto tanto quanto o irapuru e na madrugada é o sabiá que me diz a hora de levantar e sair para lidar, pelejar e arrumar jeito de ser feliz deste jeito. Esta prosinha campeira que acaba de ser recitada está publicada no meu mais novo livro, o Versinhos de Caipira Inteirou os 4, que eu publiquei no meado do ano passado e já deu uma volta e meia no chão do sertão brasileiro, levado pela mão dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não. Se o amigo ou a amiga apreciaram e quiserem comprar um exemplar ou logo a coleção inteira para ler em casa, na cadeira espreguiçadeira, nas horas do descambamento do sol por detrás da cordilheira, podem ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Pois então, a gente vai se despedindo aqui, deixando um abraço, um ótimo final de semana para todo mundo e até lá então.